Boa tarde, está no ar o Panorama CJC desse dia 31 de agosto de 2016, data histórica para o rumo do Brasil. A presidente Dilma Rousseff foi destituída pelo Senado brasileiro nesta quarta-feira e o vice Michel Temer assume de forma definitiva. A decisão acaba com 13 anos de gestão do PT. O dia foi histórico para o Brasil. O Senado aprovou nesta quarta-feira o impeachment de Dilma Rousseff com 61 votos a favor e 20 contra. A decisão acontece 1 ano e 8 meses após ela assumir o segundo mandato e depois de 6 dias de julgamento. O PT estava à frente da presidência há 13 anos, desde o início da primeira gestão de Lula. O posto vai ser ocupado agora, em definitivo, pelo vice-presidente Michel Temer, que adiantou várias vezes que não será candidato à reeleição em 2018. Dilma foi condenada por crime de responsabilidade contra a lei orçamentária ao atrasar repasses do governo a bancos públicos, as chamadas pedaladas fiscais. Ela também editou decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso. Antes de Dilma, o atual senador Fernando Collor de Mello também havia sido destituído do poder em 1992. A primeira presidente do país já anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O presidente eleito sem crime de responsabilidade. Este ferimento será muito difícil de ser curado. Com a decisão do Senado, chega ao fim a trajetória de Dilma Rousseff como presidente da República. A petista se tornou a segunda chefe de Estado a ser submetida a um processo de impeachment no Congresso brasileiro. A trajetória de Dilma Rousseff no governo federal começou ainda no primeiro mandato de Lula, quando exerceu os cargos de ministra de Minas e Energia, presidente do Conselho da Petrobras e ministra-chefe da Casa Civil. Ganhou rapidamente a confiança do petista e se tornou a aposta para ser sua sucessora na corrida presidencial de 2010. Apesar da desconfiança de muitos por nunca ter disputado eleições antes, Dilma derrotou o candidato tucano José Serra no segundo turno, se tornando a primeira mulher a assumir o cargo na história do Brasil. Em seu primeiro ano na presidência, ganhou popularidade com a chamada faxina ética ao demitir ministros suspeitos de envolvimento em uma série de escândalos. Mas em junho de 2013, tudo começou a mudar. Manifestações contra a classe política, a baixa qualidade dos serviços públicos e os gastos bilionários para a realização da Copa do Mundo se espalharam por todo o Brasil. Houve uma queda vertiginosa na popularidade de Dilma. Na economia, tendo como ministro da Fazenda Guido Mantega, a atividade econômica encolheu, o que rendeu até uma expressão, pibinho. Nas eleições de 2014, derrotou Aécio Neves no segundo turno por uma margem de apenas 3%. Reeleita, Dilma viu sua popularidade despencar a 10% em meio à pior recessão econômica em décadas e a denúncias trazidas pela Operação Lava Jato que atingiram em cheio seu governo. Contrariando suas propostas de campanha, nomeou o ministro da Fazenda, o liberal Joaquim Levy, para pôr em prática um ajuste fiscal contestado até mesmo por setores do PT. Manifestações e panelaços se espalharam por todo o Brasil, criando um clima favorável para que um dos pedidos de impeachment fosse acolhido. Dilma foi acusada de praticar pedaladas fiscais, operações realizadas pelo Tesouro Nacional que consistem em atrasar o repasse de verbas a bancos públicos com a intenção de aliviar a situação fiscal do governo. A petista estava afastada do cargo desde maio. Na última segunda-feira foi ao Senado para se defender. Dilma se tornou a segunda chefe de Estado a ser submetida a um processo de impeachment no Congresso brasileiro. O anterior foi Fernando Collor, mas ele renunciou antes de chegar a enfrentar os senadores na fase final do julgamento. Impedir que nós saíssemos da crise. Com a saída definitiva de Dilma Rousseff, o presidente do Brasil passa a ser Michel Temer. Ele assume o poder com uma grande responsabilidade: amenizar a crise e acabar com a divisão política do país. O PMDBista já adiantou que não vai disputar uma possível reeleição. Michel Miguel Elias Temer nasceu em Tietê, no interior paulista. O PMDBista é formado em Direito pela Universidade de São Paulo. Considerado um dos maiores constitucionalistas do país e autor de vários livros na área, o político é doutor em Direito pela PUC Paulista. Em 1983, Temer foi nomeado Procurador-Geral do Estado de São Paulo. No ano seguinte, assumiu a Secretaria de Segurança Pública Paulista, cargo que voltou a ocupar no início dos anos 90. Elegeu-se deputado constituinte pelo PMDB e participou ativamente da Assembleia Nacional Constituinte, quando se destacou pela posição moderada e pelo grande conhecimento em direito constitucional. Após a Constituinte, foi reeleito deputado federal e exerceu 6 mandatos.
todos pelo PMDB. Reconhecido pela habilidade política, Michel Temer foi eleito 3 vezes para a presidência da Câmara dos Deputados. Ex-aliado do governo petista, ele foi acusado de traição por Dilma Rousseff. Com a saída definitiva da presidente, o PMDBista de 75 anos vai presidir o país até 2018, fim previsto de seu mandato. Em várias ocasiões, Temer afirmou que não tentaria uma reeleição. Dilma Rousseff foi destituída da presidência, mas poderá exercer cargos públicos nos próximos anos. Dilma Rousseff perdeu o mandato de presidente da República nesta quarta-feira por 61 votos a favor do impeachment sobre 20 contrários. Mas em uma segunda votação, o Senado Federal manteve por 42 votos a 36 os direitos políticos da petista. Foram registradas 3 abstenções. Com este resultado, Dilma pode exercer cargos públicos nos próximos anos. A votação deste item ocorreu separadamente a pedido de senadores do Partido dos Trabalhadores. O requerimento foi apresentado no início do dia e aceito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, sob protestos de aliados do então presidente interino, Michel Temer. O impeachment encerrou 4 mandatos do PT na presidência da República. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí, fica ligado com a gente.